bem-vindos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o zoroastrismo, uma religião que teve início na Pérsia Antiga por volta do século 6 a.C. Os persas eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, mas a partir da crença do zoroastrismo eles passaram a ser monoteístas, começaram a crer em um único Deus. Quem foi o fundador, então, do zoroastrismo? Foi Zoroastra, um profeta que também era chamado de Zaratustra. Tá? Zaratustra era o nome do fundador do zoroastrismo, mais conhecido, então, por Zoroastro. O Zoroastro, em um determinado tempo, ele recebe, então, as revelações do deus Ahura Mazda, para anunciar essa nova doutrina. Tá? Então, os princípios supremos do bem e do mal são representados pelos irmãos gêmeos Ahura Mazda, que é o deus do bem, e Aritmã, que é o deus do mal. A doutrina, então, ela segue os princípios do bem e do mal, né, que são instituídos pelo zoroastrismo. Conforme a religião, no fim dos tempos, a luta entre os deuses será marcada pela vitória do deus Aritmã. Mas como assim marcado pela vitória do mal? É que o zoroastrismo, né, eles acreditam em paraíso e inferno. Então, o deus do mal vai vencer porque o inferno será a própria terra. Então, quem seguir o mal vai para o inferno. Então, vai ficar aqui e vai ficar com o deus Aritmã. O zoroastrismo, né, os adeptos ao zoroastrismo, eles acreditam no paraíso, no purgatório e no inferno. Então, como eu falei para vocês, os seguidores do caminho do mal receberão como castigo o inferno. Então, quem seguir o deus Ahurana vai para o paraíso. E quem seguir o deus Aritmã vai para o inferno. O livro sagrado do zoroastrismo. O zoroastrismo possui um livro que é chamado de Avesta. Tá? Ele é formado por vários textos, mas os mais principais, né, os mais importantes são Gathas, Vendidati e Yatis. Os locais de cultos, né, são chamados de templos de fogo, onde o sacerdote fica cuidando do fogo para que esse fogo não se apague. Né? Qual é o objetivo? Né? É manter a chama acesa para realizar, né, oferendas ao sândalo purificado. Por quê? O fogo representa o deus Ahurana. Então, ele é o deus vivo. Por isso que ele não pode ser apagado e nem contaminado. Por isso, os adeptos do zoroastrismo, quando eles vão orar, eles colocam, né, uma máscara para não contaminar o fogo e assim invocar, né, a grandeza do deus Ahura Mazda. Tá? Dessa religião ela não determina o número de vezes nem o local que pode ser realizado as orações. Sim, é só que eles precisam sempre estar com essa máscara para não contaminar o fogo. Aqui então nós temos os símbolos. Um dos símbolos é o fogo e o outro é o Fahavahar. Tá? O fogo é um dos símbolos importantes dessa religião, tá? Mas eles não adoram, como claro, adoram o deus Ahurana. Ele é visto como fonte de sabedoria e luz divina do deus Ahurana. Aqui então nós temos o Fahavahar, que é um símbolo que representa a alma humana antes do nascimento e após a morte, tá? Então cada parte aqui do símbolo, tá? Cada parte do símbolo vai ter uma representação. O número 1 representa, né, a cabeça. A cabeça vai representar, então, um ancião, né, que representa, simboliza sabedoria. O número 2, que são as asas, né, as asas, vai representar todas as duas, tá? Vai representar bons pensamentos, boas palavras e boas obras. Já a cauda vai representar má palavras, más ações e más pensamentos, né? Maus pensamentos. Essa curva aqui, né? A curva que está virada para a cabeça vai representar então as forças positivas. A curva que está virada para as costas vai representar as forças
negativas. O anel aqui no centro, né? Aqui no centro, vai representar então a alma, né? A natureza eterna da alma, né? Então, por quê? Não tem começo nem fim, tá? A alma ela vai viver eternamente. E as mãos, né, do ancião aqui segura então um anel, né? Indicando, né? A mão, uma tá para frente, a outra tá segurando um anel. A mão do ancião apontada para frente indica que há uma direção para escolher na vida, que é adiante. A outra mão, que tem um anel, considera aliança, tá? Com o zoroastrismo. Aí aqui nós temos alguns rituais. Um dos mais importantes é o Navijote, que também é chamado de Cedré Prush. É uma cerimônia obrigatória nessa religião. Os jovens eles são introduzidos a iniciar, né? Eles são iniciados na religião. Então eles recebem essa veste branca, que é chamada de sudré, e um cordão para amarrar na cintura, que é chamado de custe, né? O intuito, então, como eu falei para vocês, é ensinar desde a infância os costumes desta religião. O ritual de morte. Os cadáveres no zoroastrismo, eles não são enterrados, eles são colocados em um local aberto, que é chamado de Torre do Silêncio. E lá, as aves de rapinas vão e comem, né, a matéria, porque o corpo é matéria, né? Então, a alma vai para o paraíso. Aqui nós temos um ritual de casamento, né? O casamento ele é dividido em duas partes. Na primeira, são a confirmação, né, dos padrinhos aos noivos. E a segunda, a família do casal estende, né, esse pano branco abençoando o casal, né? Estende esse pano branco em cima do casal, abençoando o casal, e depois é esfregado açúcar na testa é sinal de sorte, tá bom, pessoal? Então, este é o ritual do casamento. Os casamentos ocidentais são jogados arroz como sinal de sorte quando os noivos saem da igreja. Os judeus, por exemplo, quebram os pratos, né? Dançam e quebram os pratos também como simbologia da sorte. Então, dentro do zoroastrismo é esticado o pano como sorte, como bênção, e esfregado o açúcar na testa como sorte. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. É uma religião um pouco diferente do que nós estamos acostumados, mas é muito interessante conhecer. Um super beijo e até a próxima aula.